Nós ocupamos 60% da equipe da área da saúde dentro dos hospitais, né, dentro da rede pública ou privada. Nós somos esse maior número. Então, na formação, nós damos ênfase a uma disciplina da matriz curricular, da arquitetura curricular, administração hospitalar. A nossa audiência, sejam todos bem-vindos mais uma vez no tema do dia. Hoje nós vamos falar de enfermagem com a professora Ângela Gilda Alves. A professora Ângela, que é graduada em enfermagem, especialista em saúde pública e educação profissional na área da saúde, tem mestrado em ensino na saúde e é doutora em enfermagem. Hoje a professora Ângela está como coordenadora dos cursos de enfermagem da Faculdade Sul-Americana e da Faculdade Integra. Professora Ângela, seja bem-vinda, prazer tê-la conosco. Prazer é todo meu, professor Iori. Maravilha. Professora Ângela, a gente tem visto aí um contexto sanitário mundial, né, de pandemia, e um protagonismo, né, da profissão, né, do enfermeiro, da enfermeira. E nós temos visto mais a atuação, né, o que sai na imprensa ou sai nas redes, é a atuação do enfermeiro em hospitais, UTIs. Onde mais o enfermeiro poderia estar atuando? Nós temos um leque de possibilidades, de cenários para o enfermeiro trabalhar. Poderia citar aqui uns 10, mas vou me ater a alguns que têm tido mais absorção no mercado de trabalho, tanto na área pública como na área privada. Então nós temos o enfermeiro generalista, o geral, aquele que trabalha na coordenação de clínicas e hospitais. Nós temos o enfermeiro em home care, que trabalha na assistência domiciliar. O enfermeiro obstetra, que trabalha fazendo partos sem distócia, vale a pena destacar, né? O enfermeiro esteticista, o enfermeiro do trabalho, o enfermeiro do resgate, e temos ainda o enfermeiro professor, e essa é uma área que me encanta profundamente, que estou nela há alguns anos, e o enfermeiro pesquisador. Então nós temos aí essas possibilidades para que o enfermeiro possa se inserir no mercado de trabalho. Maravilha. Então, a gente percebe que são várias áreas de atuação. Eu queria fazer um destaque de todas essas áreas. Você me falou do enfermeiro que trabalha na área de estética, né? O enfermeiro que trabalha em estética, ele atua com que tipo de procedimento, o que ele faria aí na sua atividade profissional diária? Então, o enfermeiro esteticista, ele pode trabalhar com acupuntura, pode trabalhar com a drenagem linfática, pode trabalhar com a carboxterapia. Obrigada, Maravilha. Carboxterapia, né? E também com a dermopigmentação. Maravilha. São essas as ações, né, que ele pode desenvolver. Essas dermopigmentações, eu tenho visto muitos trabalhos, por exemplo, com pacientes mutilados, né? Às vezes câncer de mama, tem que fazer reconstrução de mama, né? Ou mesmo estética, né? Dermopigmentação de lábio, de mamilos, sobrancelhas, mamilos, né? Cicatrizes, né? A gente vê casos, por exemplo, de queimaduras, né? Aquelas cicatrizes de queimaduras que pode fazer, então, as tatuagens, as micropigmentações, disfarçando, então, Bom, é admirável essa atuação, né? Reconstrução. É admirável e hoje, assim, tem tido um grande destaque, né? Assim, os enfermeiros têm se dedicado, evidentemente, trabalham com outras áreas para habilitar-se e poder desenvolver, mas é uma área que tem crescido vertiginosamente. Maravilha. Quando você fala nessa atuação do enfermeiro domiciliar, que vai ao domicílio, ele trabalha como autônomo ou ele estaria numa iniciativa privada, pública?
Ele pode trabalhar como autônomo e ter ali a sua própria firma, né? Para ele pode abrir esse CNPJ, desenvolver e fazer sua consulta e ter funcionários e desenvolver como empresário, mas ele também pode estar agregado a alguns setores que desenvolvem o home care e aí ele faz essa atuação. Nós temos inclusive no SUS, né? O home care que faz esse trabalho e o enfermeiro compõe essa equipe interdisciplinar, multidisciplinar. Maravilha. Você falou em SUS, eu lembrei aqui, a gente pôde atuar, minha área também é saúde, né? Eu pude atuar no Sistema Único de Saúde, lá no primeiro nível de atenção, depois eu fui para o centro de especialidade, que é um segundo nível de referência, mas a gente via muito no programa, ou na estratégia da saúde da família, aquele protagonismo da enfermeira ou do enfermeiro, né? Ele fazia a gestão da unidade de saúde, né? Então, o enfermeiro, no seu cerne, na sua formação, ele tem que ter muito gestão, né? Muito bem lembrado. Nós ocupamos 60% da equipe da área da saúde dentro dos hospitais, né, dentro da rede pública ou privada. Nós somos esse maior número. Então, na formação, nós damos ênfase a uma disciplina da matriz curricular, da arquitetura curricular, administração hospitalar. Maravilha. E isso enriquece e o habilita para fazer essa gestão, né? E nós temos ocupado muito cargos de gestão. Então, em hospitais, em equipes médicas, o enfermeiro, a enfermeira é o braço direito, esquerdo, perna direita e esquerda, né? Eu acredito. Eu falo que para se ter uma boa saúde é preciso ter uma boa enfermagem. Isso é fato. Não, maravilha, tem como, né? Maravilha. E qual que seria a relação hoje, dentro de uma equipe, do enfermeiro e o técnico em enfermagem? Qual que é a diferença dessas duas atividades profissionais? Quando você fala, eu sou enfermeiro ou técnico em enfermagem? Então, na nossa categoria, nós temos 4 categorias assim, distintas, né? Nós temos o enfermeiro, o técnico em enfermagem, o auxiliar de enfermagem, e nós temos o parteiro, ou a parteira. Então, são 4 áreas que a autarquia abraça. Então, o enfermeiro, ele desenvolve ações com habilidade calçada, respaldada em evidência científica. Por isso a gente diz que a enfermagem é a arte e a ciência do cuidar, né? Exatamente porque ele tem um tempo maior para desenvolver essas habilidades. O técnico de enfermagem, ele tem que ter 2º grau, e aí ele faz um curso que dura em média, aproximadamente 2 anos. O auxiliar de enfermagem, ele tem ensino fundamental, e aí ele desenvolve ações elementares, né? E nós temos as parteiras que são habilitadas para desenvolver nas áreas mais remotas, né? E traz aí todas as questões empíricas e que nós temos que valorizar, que tem uma importância. Entendi. Você falou em 4 áreas, né? A parteira são as doulas, né? Tem que ter registro no conselho de enfermagem? Tem que ter, tem que ter. A gente, aliás, todos nós temos que entender que quando nós atuamos na área como mestre, como doutores, como especialista, né, e a especialização trabalhando-se com a área de home care, de parteiras, né, na área da obstetrícia, é necessário que se faça um registro. Registro no conselho. Sim, é importante. Nos Estados Unidos existe ainda uma outra profissão regulamentada que é a cuidadora de idosos, né? Como é que é essa relação hoje no Brasil, né? O cuidador de idoso, ele pode ser qualquer pessoa ou ele tem que ter uma formação na área específica? Então, essa é uma área delicada, porque não existe o cuidador de idoso regulamentado como profissão. Como profissão. Sim. E aí o que nós temos são pessoas que desenvolvem algumas habilidades específicas da enfermagem, mas que é prático. E isso acarreta alguns dissabores, eu vou chamar assim. Sim. Então é necessário que se qualifique esse cuidador de idoso, mas primeiro essa regulamentação dessa profissão é necessário que se faça. Entendi. Uma especialização de gerontologia dentro da área de enfermagem. Um enfermeiro que gostaria, então, de especializar nessa área, poderia fazer gerontologia e partir para
Sim, com o aumento, né, populacional do envelhecimento, e a gente não pode deixar aqui de pontuar, é importante que o enfermeiro, o odontólogo, o fisioterapeuta, o médico, né? Não só o enfermeiro, não né? só o enfermeiro, porque ele vai trabalhar ações voltadas para a promoção, a prevenção e a reabilitação da população idosa. Então, importante que ele faça uma especialização. Aí eu abro um precedente aqui para dizer que nós estamos agora, aqui na Fazan, com as nossas inscrições abertas para o Gerontologia. nosso curso de especialização Maravilha. de gerontologia. Professora Ângela, bom, você está inserida aí já há algum tempo na academia, né, como professora, passou aí por diversas instituições, foi inclusive diretora, dona de instituição de curso técnico, e eu queria te perguntar sobre um laboratório em específico, um laboratório de práticas de enfermagem e como é a operacionalização desse laboratório. A gente conhece lá o laboratório da Nursing, né? Sim, é o nosso laboratório de simulação realística. Simulação realística. Como é que funciona um laboratório desse para o graduando, para quem está fazendo enfermagem? Eu tenho muito prazer de falar sobre esse laboratório. Eu falo que esse é um legado importante para a instituição, para a Fazan, mas para o curso de enfermagem que as pessoas possam conhecer, né? Então, esse é um laboratório de alta tecnologia. Então, nós temos aí um manequim, uma boneca, que é a Nerciane, e que ela é trabalhada com todos os cenários para as habilidades técnicas inerentes às técnicas básicas e avançadas do curso de enfermagem. E o que é mais importante é um software, e essa boneca, ela faz todo o cenário e que esse aluno, ao desenvolver essas habilidades, quando ele vai para os estágios, e que na nossa profissão as DCNs contemplam para o 9º e 10º período, então ao longo dos outros 8 períodos, ele possa desenvolver essas habilidades e chegar com tranquilidade para desenvolver no humano. Então, um laboratório... Uma vida real. Uma vida real. Então, por isso, nós temos assim, um grande, né, laboratório com toda a equipe treinada, porque é um treinamento que a gente tem que fazer externo para depois trazer para cá, um investimento muito especial que nós temos nos nossos laboratórios. Mas não só esse, sabe, professor? Nós temos também o laboratório de técnicas básicas, e ali são as técnicas elementares no curso de enfermagem, e médio e avançado. Seria como uma enfermaria. Sim, então, seria uma enfermaria em que o aluno pudesse atuar ali administrando soro, funcionando veia, realizando partos e tudo isso de maneira... Esse também é um diferencial do nosso curso de enfermagem, porque nós acreditamos na construção do projeto pedagógico, né, do curso. Nós trabalhamos acreditando toda essa equipe que nós poderíamos fazer associando a teoria e a prática concomitante. Não sendo assim, vamos fazer toda a teoria para depois desenvolver a prática. Nós não acreditamos que vá se ter uma formação com total habilidades esperadas do egresso. Então, nós trabalhamos desde o primeiro período, o aluno já tem o contato com essas habilidades de laboratório. Que é um método ativo, né, de ensino, dentro do Blended Learning, traduzindo para cá o ensino híbrido, o Lab Rotation, né? Então você aplica teoria na prática, teoria e prática, e faz esse movimento simultâneo durante todos os períodos. E eu complemento ainda, né? Porque o sucesso é a olhos vistos. O aluno, ele tem segurança, ele desenvolve essa prática, e quando ele vai para o estágio supervisionado, ele tem sim um certo medo, e eu considero esse medo até salutar, né? Porque nós precisamos ter, mas ele não fica apavorado. Né? Porque ele já teve... A técnica ele já tem. Ele vai desenvolver a habilidade interpessoal, de lidar com a pessoa, né? Exatamente. Professora Ângela, foi um prazer tê-la aqui conosco, com esse bate-papo muito bacana, né? Para nossa audiência, faço o convite, toda terça-feira o programa estará no ar. Verifique lá em nosso canal do YouTube, curte, compartilhe, comente se gostou,
ou se não gostou, né, dê o seu like ou o seu dislike. Estamos à disposição. Muito obrigado. Eu que E agradeço. até o próximo programa. Um grande abraço à audiência. Até mais, obrigada.